Uma boa tarde a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, vamos aqui dar continuidade desse terceiro vídeo e mostrar mais mistérios sobre João Batista, o profeta Elias. Eu quero aqui falar, irmão, para vocês. Jesus falou que o profeta Elias viria para restaurar a terra, para preparar o caminho. Já já você vai conhecer a profecia que o profeta fez lá no Velho Testamento. Vamos aqui, irmão, acompanhar, tá? Eu peço aos irmãos que vão lá para Lucas 1, versículo 13. Que os irmãos leiam Lucas 1 todinho, tá, irmão? Leia todinho para você compreender a história de João Batista, o nascimento e tudo, tá? Eu vou aqui, irmão, ler versículo 13. Veja bem. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem dará o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Então veja aqui, irmão. Por isso que Jesus falou que não houve ninguém maior, não houve ninguém grande como João Batista. Está aqui. Daqui a pouco você vai conhecer mais informação sobre lá o Velho Testamento, a profecia que o profeta fez sobre João Batista, o profeta Elias. Então olha aqui, irmão. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Entende, irmão? João Batista não era qualquer um. João Batista, o profeta Elias, João Batista, ele nasceu já com o Espírito, cheio do Espírito Santo, com entendimento, com sabedoria. João Batista já nasceu com sabedoria, cheio do Espírito Santo, tá? Então vamos aqui, irmão, agora. Deixa eu ver aqui. Olha só, irmão, versículo 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Vamos meditar aqui, irmão, tá? Vamos meditar aqui. Quando a Bíblia fala, irmão, que antes que aconteça a grande tribulação, Deus falou que ia enviar o profeta Elias para restaurar os corações das pessoas, do povo de Israel, da casa de Davi, que estava perdida. Então João Batista, o profeta Elias, veio preparar o caminho para quando Jesus chegasse e cumprir o restante do mistério. Então a Bíblia diz, irmão, que João Batista veio no poder de Elias. Por isso que João Batista é chamado de Elias, porque ele veio no poder de Elias. Você se lembra lá de, se eu não me engano, parece que é Samuel, que eu esqueci, tá, irmão? Que, se eu não me engano, parece que é Samuel. Quando Elias sobe ao céu, a capa cai e esta unção, o poder, que é o Espírito Santo, essa unção fica para Samuel. E alguns que vê, quando Samuel faz o milagre, diz assim, eles dizem assim, o profeta de Elias está em Samuel. Entende, irmão, o que eu quero falar? Então esses homens achavam que Elias foi, mas o Espírito de Elias voltou e entrou em Samuel. Mas eu quero dizer para vocês, irmão, que é o Espírito Santo, o mesmo poder que estava em Elias, voltou para Samuel. Saiu um mensageiro e entrou outro mensageiro. Então Deus tirou o espírito de Elias, que é o espírito do poder, do entendimento, da sabedoria, de tudo. Tirou o mesmo espírito de Elias e transportou para Samuel realizar milagres, prodígios e ensinar o povo o verdadeiro caminho. Entende, irmão? Porque João Batista foi chamado de Elias porque ele veio no poder de Elias, no mesmo espírito que estava em Elias. É por isso que muitas pessoas estavam achando,
por João Batista realizar ali o batismo e as pessoas acreditando em João Batista, então muitas pessoas achavam que ele era o profeta Elias. Os fariseus achavam que ele é o profeta Elias. E quando os fariseus perguntam, você é o profeta Elias? Aí João Batista diz, não. Você é o Cristo? João Batista diz, não. Aí eu pergunto, irmão, João Batista mentiu que ele não era o profeta? Claro que não, irmão, claro que não. João Batista ele veio fazer o que Deus mandou, ser o mensageiro. Até João Batista não estava sabendo que ele era o profeta Elias. Porque uma coisa é certa, irmão. Se os fariseus soubessem que João Batista era o Elias, que veio no poder de Elias, tinham matado, o diabo tinha usado os fariseus para matar esse profeta João Batista. Até João Batista não sabia que ele era profeta, que ele era o Elias. Mas Jesus revelou. Mas para Deus, João Batista era o profeta, o grande profeta. Para Deus, João Batista era o grande profeta. Mas João Batista não sabia que ele era o profeta. Ele sabia que ele era o mensageiro, como está lá escrito sobre ele. Jesus disse para os seus discípulos, esse é aquele do qual está escrito, da qual Deus falou, eu enviarei o meu profeta Elias para preparar o caminho. E quem foi que preparou o caminho na terra? João Batista, irmão, João Batista. João Batista convenceu a muitos corações a se batizar, a sair dos seus pecados. João Batista. Não teve outro na terra que veio preparar o caminho e converter os corações das pessoas. Somente João Batista. Então Deus fala de João Batista. Antes que venha a grande tribulação, Deus já enviou o mensageiro, o profeta Elias, que é João Batista, para preparar o caminho. Por isso que Jesus falou, se eu não tivesse abreviado esses dias, se Jesus não viesse para avisar para nós, que é para nós se converter a Ele, sair do pecado, todos nós iria para o inferno. A tribulação viria e destruía todo mundo. Mas Jesus nos amou. Jesus ele nos amou e nos ama. E é por isso que Deus enviou seu Filho. Deus ele nos ama. E para que todos não vão para o inferno, Deus enviou seu Filho Jesus para preparar o caminho antes que venha a grande tribulação. Deus enviou João Batista primeiro para converter a muitos corações, para João Batista falar do Filho de Deus que viria salvar a humanidade. É incrível, irmão, tá? É incrível as revelações que nenhum pastor da teologia tem entendimento. O que eu estou revelando para vocês são mistérios que nunca os pastores entenderam, os pastores da teologia, todos eles nunca entenderam. Quando você vê um pastor agora falando o que eu estou falando aqui, certinho das revelações, é porque eles já estão aprendendo comigo, se ele falar certinho agora. Mas antes, lá atrás e até agora, vocês nunca viram eles falarem quem é o profeta Elias e explicar a explicação correta. Vocês nunca viram. Mas se você vê agora, é porque eles estão de olho em mim, estão aprendendo comigo. Mas não vá acreditar que essa igreja é verdadeira, porque eles estão revelando realmente quem é o profeta Elias. Vocês têm que ver sempre o que eles pregam. Fique atento ao que eles pregam. Porque esses mesmos pastores que estão aprendendo com o sábio do Senhor, eles ainda continuam a perverter o Evangelho. Ele continua a contradizer a Bíblia e vocês não percebem, tá? Então vamos aqui, irmão, para... Olha só, irmão, umas coisas incríveis. Veja. Vamos aqui agora para... Vamos para o versículo 26. Lucas 1, versículo 26. Olha só, irmão, que importante você vai ver. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Deixa eu ver, irmão, peraí, não é aqui não. Vamos pular para aqui. Vamos pular para o versículo 76, tá? Aqui é a história da Virgem Maria.
É Lucas 1, versículo 76. Olha só, irmão. Vamos começar aqui pelo versículo 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, tá vendo? Cristo não tinha vindo ainda, mas o Espírito Santo, irmão, já estava atuando. Mas não era qualquer um que Deus, o próprio Deus enviava o Espírito Santo, né? O poder. O Espírito Santo é o poder, o Espírito Santo é a palavra. Então veja que Zacarias já estava cheio do Espírito Santo. Olha, irmão. Olha só, e depois... Olha só, irmão, veja aqui. Versículo 68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu pai, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia. Então havia os inimigos que odiavam o povo judeu de Israel, inimigos que odeiam os cristãos. Então é só, irmão, aqui. E das mãos de todos os que me odeiam, para usar de misericórdia, como nossos pais, e lembrar-se da sua aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que livres da mão dos inimigos e adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Veja aqui, irmão, enquanto os pastores dizem que ninguém pode ser santo, a Bíblia declara aqui para vocês. Jesus diz, seja santo como eu sou santo. E o próprio Zacarias diz aqui, para que nós seja santo, para que nós seja em temor, para que fique em temor, em santidade e justiça. O temor de Deus, se você tem temor a Deus, pratique a santidade, pratique a perfeição e a justiça e o juízo. Se você tem o temor a Deus, porque tem muitos dizendo que teme a Deus, mas é mentira. Os presidentes dizem que temem a Deus, mas é mentira. O temor do Senhor é praticar a santificação, a perfeição, pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho para as pessoas. É falar de Cristo. Quem teme a Deus faz isso. Mas presidente nenhum teme a Deus. Porque temer a Deus é você praticar os mandamentos, todos eles. Que eu vou trazer para vocês o mistério. O que significa temer a Deus, ter temor a Deus. Mas uma coisa eu já estou revelando a vocês. O temor, aqueles que dizem que temem a Deus, tem que praticar a santidade. Fugir do pecado. Quem pratica pecado não está temendo a Deus. Estou aqui, irmão, versículo 76. Olha só, irmão. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Aqui está falando de João Batista, né? Aqui, o tema aqui é do nascimento, da história de João Batista. Então, diz aqui, tu, menino, será o profeta do Altíssimo. João Batista não era qualquer um profeta. João Batista foi colocado como maior, como profeta do Altíssimo. E foi esse profeta que Deus enviou, o profeta Elias. João Batista veio no poder de Elias. Entende, irmão? Não esqueçam. As pessoas, quando viram Samuel, se eu não me engano, o nome dele é Samuel, os homens disseram assim, olha, o profeta Elias está em Samuel. Entende, irmão? Não, irmão. Deus, ele pega o sopro para reservar, para guardar o sopro de vida, e só será dado aos que morreram depois que Jesus vier à terra. Então, o espírito de ninguém, dos profetas que morreram e profetas que foram levados sem morrer, como o profeta Elias foi levado, não vai voltar, o espírito não vai voltar para ninguém na terra, para nenhum humano. O que volta é o Espírito Santo, o poder, o mesmo poder que Deus deu para Elias, voltou para Samuel. A outra coisa que eu vou relembrar para vocês. Havia 70 profetas que não tinham entendimentos, que não tinham entendimento da sabedoria de Deus.
o sogro de Moisés disse: Moisés, procure alguém que tenha entendimento para lhe ajudar a julgar as pessoas. E depois você vai lendo, lá na frente você encontra o próprio Deus falando para Moisés: Moisés, eu tirarei do mesmo espírito que está em você e darei aos 70. Entende, irmão? O mesmo poder que estava em Moisés, a sabedoria, que é o Espírito Santo, se chama poder. O poder é o Espírito Santo, a palavra é o poder, é o Espírito Santo. Então, irmão, Deus enviou o Espírito Santo para 70 homens lá na terra. E eles profetizaram grandes sabedorias, entendimentos. Mas depois o Espírito, o poder foi tirado, o entendimento foi tirado. E voltou somente para 2 pessoas. Eu vou revelar aqui, irmão, um mistério para vocês. O Espírito, o poder, o Espírito da sabedoria, o Espírito Santo que foi derramado nos 70 homens de Deus, foi retirado e somente voltou para 2 pessoas na terra. E ali ficou. E eu vou revelar aqui, irmão, essa pessoa. A Bíblia não vai estar lá dizendo o nome do Espírito Santo que entrou neles. A Bíblia não vai estar dizendo. Mas pelo que eu vou dizer, vocês vão perceber. Esse foi Josué. Josué já estava predestinado como líder do povo. E o outro foi Caleb. O Espírito Santo entraram neles. E você veja que Josué foi o líder depois de Moisés. Porque o Espírito Santo, que eu falei, que entrou em 2, saiu dos 70 e ficou em 2 pessoas. Foi Josué e Caleb. E você sabe a história de Caleb. Caleb foi perseverante até o fim. Ele não contradizeu a Deus, ele não desobedeceu a Deus. Caleb foi até o fim. Entende, irmão? É mistério sendo revelado para vocês. Vamos aqui, irmão. O versículo 76, né? Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederá o Senhor, preparando-lhes o caminho para dar ao seu povo. O que é que a Bíblia diz lá, irmão? Na profecia do profeta lá. Deus diz assim: eu enviarei o profeta Elias para preparar o caminho. Então veja aqui que este profeta do Altíssimo é João Batista. Está aqui, irmão, que preparou o caminho. Olha só, irmão. O versículo 79. Vamos para o 78, continuar aqui. 78, versículo 78. Graças estranháveis, misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará. Veja aqui, irmão, a palavra visitará. E lá no Velho Testamento você vai ver algo que é a mesma coisa que está aqui. Deus diz assim: eles vos visitará, o profeta Elias visitará. Escuta, irmão. O sol nascente das alturas, para lumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que havia de manifestar a Israel. É incrível, irmão, é incrível. Lá na profecia do Velho Testamento, que Deus disse que enviaria o profeta Elias, e que esse profeta Elias iria preparar o caminho, que iria visitar a casa de Davi. Vamos para lá para a gente confirmar isto agora, a profecia desse profeta que estava escrito. Jesus falou que esse é aquele que estava escrito. Vamos lá, irmão, para o Velho Testamento agora. Pegue tudo esses temas sobre o profeta Elias, sobre João Batista, todos esses temas. O primeiro vídeo, o segundo e esse terceiro. Monte o quebra-cabeça. Agora, irmão, leia a Bíblia para entender, para praticá-la, para conhecer a toda a verdade. Agora, se você lê a Bíblia na carne e quer continuar ainda no mundo, se divertindo, correndo atrás da prosperidade, correndo atrás do seu sonho, se preocupando só com isso, Deus não vai dar entendimento a você, tá?
Somente o Espírito Santo vai revelar esta verdade e confirmar o que Jesus falou. Somente aqueles que têm o Espírito de Deus vai confirmar a mesma mente de Cristo. Tá? Deixa eu olhar aqui, irmão, se a memória não acabou. Então, irmão, vamos aqui para Malaquias. Malaquias 4. Aqui é a profecia do profeta Elias, o mensageiro. Jesus foi tudo em um. João Batista era o mensageiro e João Batista também era o profeta. Você vê Jesus confirmando. Não houve na terra ninguém, um profeta maior que João Batista. João Batista ele era o profeta maior, ele era o profeta do Altíssimo. Então você veja, João Batista ele era o mensageiro e para Deus ele era o profeta. Jesus também ele era o mensageiro do próprio Pai. Mas Jesus ele foi Deus, ele foi pastor, ele foi sacerdote, ele foi servo. Jesus foi tudo em um. Então houve na terra duas testemunhas. Houve na terra duas testemunhas, dois mensageiros na terra. Mas Jesus era o maior mensageiro enviado pelo seu Pai, porque Jesus era o próprio Deus, o próprio Verbo. Por isso que João Batista diz: eis aí quem é maior do que eu. João Batista ele era o mensageiro, mas viria outro mensageiro maior que o outro mensageiro que era João Batista. Então vamos ler aqui, irmão, olha só. Malaquias 4. Vamos aqui, irmão, para o versículo 2, né? Não vou ler aqui todo, irmão, que os irmãos leiam tudo. Vou dar a memória do meu telefone, que os irmãos leiam Malaquias 4 tudo. Vou aqui adiantar mais ou menos o versículo 2. Mas para vós outros que temeis ao meu nome, nascerá o sol. Irmão, é incrível. Irmão, é incrível. Irmão, é incrível que eu acabei de revelar para vocês em Lucas, de João Batista ali, irmão, dizendo que o sol nascerá, que é João Batista ali. Irmão, incrível. Eu não vou voltar lá para vocês, deixa eu ver aqui, viu, irmão? Irmão, incrível. Eu tenho que voltar lá porque isso aqui é muito incrível. Deixa eu dar um pause aqui, irmão, tá? Deixa eu dar um pause aqui para procurar aqui, é incrível. Então, irmão, tá aqui, né? Vamos voltar para lá para a gente relembrar. Olha só. Lucas 1, versículo 78. Diz assim: graças estranháveis, misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazes nas trevas. Então tá aqui, irmão. Esse tema aqui, essa história aqui, é sobre João Batista. Sobre João Batista, o tema aqui é sobre João Batista. Então João Batista, o mensageiro, o profeta, veio trazer a luz para os que estavam nas trevas. Incrível, irmão. Então por isso que você vê aqui, irmão, no versículo 2, né? Mas para vós outros que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Então João Batista era o homem da justiça, do juízo. Trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerro, soltos da estabaria. Pisarei os perversos. Olha, irmão, pisarei os perversos. E João Batista, ele pisou nos fariseus. Vós sois raças de vírbulas. João Batista pisou nos fariseus. Olha só, irmão, aqui, vamos lá. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual eu prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatuto e juízo. Ninguém diga que a lei de Moisés foi abolida, porque aqui em Malaquias, no final do Velho Testamento, o Senhor ainda relembra. O Senhor diz: lembrai da lei de Moisés. Mas é como eu falei, irmão, temos que obedecer à lei de Moisés, da qual permanece, nas leis que não foram abolidas. Então tenha cuidado com essas doutrinas de demônio, de igreja de demônio, que diz que a lei de Moisés foi abolida. Saia dela.
são pastores, como o pastor Paulo Antônio Júnior, né? Ele diz que a lei de Moisés Jesus aboliu na cruz. Então tenha cuidado, irmão, para não contradizer o próprio Deus. Deus diz, lembrai da lei de Moisés. Mas nós temos que lembrar mais da lei de Jesus, pregar Cristo, né? Pregar Cristo e lembrar da lei de Moisés. Por quê? Lembrar da lei de Moisés? Para que você não saia por aí casando com primas, casando com suas irmãs, cometendo coisas que está lá no Velho Testamento. Então é por isso que Deus falou, lembrar da lei de Moisés. Para que você não saia por aí casando com prima, casando com irmã, casando com seus parentes. Porque essa lei que não pode casar com prima, com parentela de perto, está lá no velho, na lei de Moisés. Então é por isso que vocês têm que lembrar da lei de Moisés. Tá? Olha só, irmão. O versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então você veja aqui, irmão, incrível a revelação quem era o profeta Elias. No poder, né? Ele veio no poder de Elias. Veja aqui, irmão. Então Deus fala que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Ele enviou para alertar a nós, que é para nós se converter do pecado. Ele enviou o profeta Elias no poder de Elias, João Batista, e enviou o Filho, antes que venha um grande dia, o terrível terror de destruição, que Deus vai eliminar todos aqueles pecadores. Então vamos aqui, irmão. Se lembra, veja aqui, irmão. Ele convencerá o coração dos filhos ao pais. Vamos aqui, irmão, voltar aqui para Lucas, tá? Vou aqui dar uma pausa. Então vamos lá, irmão. Irmão, é incrível, tá? É incrível a sabedoria, o dom da sabedoria que Deus dá ao seu povo verdadeiro. Lá em Malaquias você diz, né? Lá em Malaquias você viu, olha só, vamos lá. Eu vou pegar aqui, em Malaquias, para que vocês fiquem atentos e gravem isto. Para que vocês gravem isto, tá? Olha só, irmão. Para que vocês gravem isto. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Vamos ver quem é esse profeta Elias. Vamos aqui para Lucas. Olha só, irmão. Lucas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, irmão. Vamos aqui para Lucas 1, versículo 13. Veja, irmão. Lembre-se de lá de Malaquias. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem dará o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Então muitas pessoas iriam se alegrar com o nascimento de João, o grande profeta. Versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Já no ventre materno. É incrível, irmão. É incrível. E converterá muitos dos filhos de Israel. Está aqui, irmão. O profeta Elias que veio e converteu a muitos corações do povo de Israel. E eram batizados por ele. Está aqui, irmão, a prova, tá bom? Creia somente em Deus e Jesus. Ouça a voz somente de Jesus. Se Jesus falou que Elias já veio, e eu já estou dando todo o mistério sobre a história de João Batista, sobre a questão do profeta Elias. Cabe vocês acreditarem agora ou não. Se não acreditarem, não levarem a sério a justiça de Deus, a palavra de Deus, o destino de vocês é o lago de fogo. Tá? Eu estou alertando a todos vocês, a todos, tanto gentios
como aos irmãos, aos cristãos que estão partindo para a prosperidade, se preocupando só com coisas da terra e esquecendo a palavra de Deus. Se eu amo vocês, eu estou corrigindo e repreendendo vocês, porque eu amo vocês. Assim como Deus amou a todos e alertou aos pecadores, a mesma coisa eu estou fazendo. Repreendendo vocês, corrigindo o erro de vocês, porque eu amo. Porque se eu não amasse vocês, aos gentios e nem aos cristãos falsos, eu não estaria pregando o que eu estou pregando. Eu estaria falando de prosperidade, de bênção, vamos ser felizes, o que importa é nós amar o próximo, vamos ser felizes. Eu estaria falando também isto. Não. Jesus disse que não veio trazer paz, mas sim a justiça e o juízo. Então falar de prosperidade, de sonho, vamos viver a nossa vida, isso é falar só de paz. Mas eu vim falar do juízo, da justiça. Alertar vocês das palavras de sabedoria, de mistérios da sabedoria, para que vocês se acordem. Que Deus, irmão, abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, amém. Que Deus dê entendimento e acorde aqueles que Ele conhece, que traga de volta, porque Deus falou que Ele vai juntar os seus povos verdadeiros. Então eu quero dizer para o apóstolo Marcelino que ele falou que a pessoa sozinha não consegue. Quem foi que falou para você, apóstolo Marcelino, que uma pessoa só não consegue? Não consegue. Você não conhece a Bíblia, não entende nada das Escrituras, porque você é um feiticeiro. Mas eu vou provar na Bíblia que uma pessoa só ela pode conseguir. Vou aqui apenas dar um exemplo que foi real e verdade. O apóstolo Paulo, ele conseguiu sozinho. Ele andou com 2 pessoas, mas depois ele teve que andar sozinho para enfrentar a morte. Paulo andou sozinho pregando o evangelho e enfrentou a morte. Aí eu pergunto, ele conseguiu ou não conseguiu sozinho? A Bíblia diz que um só botará 1000 para correr. Mas eu quero deixar aqui bem claro para vocês, irmão, tá? Eu não estou aqui dizendo que eu não vou me misturar com os irmãos. Eu não estou dizendo isso. Eu vou me misturar com aqueles que Deus vai separar, os verdadeiros. Eu vou me ajuntar a esses que Deus vai separar. Mas por enquanto agora eu não estou vendo uma igreja verdadeira. Por isso que eu não estou frequentando a igreja, porque eu não estou vendo. O que eu estou vendo é outros ensinamentos. Em Laranjeiras eu não vi ainda a igreja verdadeira para mim frequentar. Porque eu quero frequentar, me reunir com os verdadeiros irmãos que pregam o verdadeiro evangelho. Eu quero me reunir com os irmãos. Mas está difícil eu encontrar as igrejas. Mas eu sei que Deus vai me levar verdadeiramente para os verdadeiros. Quando eu falei que a igreja do apóstolo Marcelino é a igreja verdadeira, que ele é o verdadeiro profeta do Senhor, é porque eu via que o que ele pregava estava nas Escrituras. Porque eu conheço a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Mas só que eu estava atento a ele. Eu estava atento a ele. Eu não ia botar minha mão no fogo e dizer que ele... Não, eu estava atento. Então agora ele está pervertendo tudo. A sua glória está subindo. Porque muitas pessoas estão se juntando a ele, até do Brasil. Agora ele está com glória, está se gloriando tanto que graças a Deus eu já estou vendo que ele está pervertendo o evangelho, tá? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, amém. E quero deixar essa canção para todos os irmãos verdadeiros do Senhor. E esta canção também vai para a falsa igreja de demônio do apóstolo Marcelino. Não aponta o dedo para mim para me amaldiçoar e nem dizer que eu vou morrer. Se for permissão de Deus que eu morra, mas eu viverei. A Bíblia diz, mesmo que eu morra, eu estou vivo para Deus. Mas as suas profecias, a profecia que você lançar para mim, ela não vai se cumprir. Ela não vai se cumprir. Eu serei testemunha na terra. Todos virão. Se você lançar uma profecia contra mim, todos verão que essa profecia não vai se cumprir. Porque Deus vai mostrar aqui na terra
Existem profetas verdadeiros, existem sábios verdadeiros, existem servos adoradores verdadeiros. Que fique com Deus em nome de Jesus. Amém. Não se pode matar o crente, quem é salvo não morre não. Ele sobe a presença de Deus para receber o seu galardão. Roupas altas são limpas e puras, ele veste pra vida maior. Perde tudo por amor a Cristo, pra viver uma vida melhor. Não se pode matar o crente. Jesus realmente falou assim. Pegue a vida por mim, tem sorte, porque sua morte não é o fim. Os romanos se divertiam, vendo as feras matar os cristãos. Não sabiam